baixa. Vila, por que o Michel Temer mudou de tom? Semana passada ele tinha falado que Dilma dificilmente seguiria no mandato com uma taxa de aprovação tão baixa. Claro, esse governo muda de opinião a cada dia. O Temer, só falta dizer, é mais fácil acreditar que o Vasco vai ficar na Série A do que nas palavras do Michel Temer. Ou seja, o que o Michel Temer fala não se escreve. Ele está falando, como a semana passada falou o inverso, na anterior falou outra coisa e assim sucessivamente. Nós vemos uma gravíssima crise política e uma crise econômica. A crise econômica só se resolver a questão política. A crise econômica é produto do executivo, não do legislativo. Vide, por exemplo, a renúncia fiscal. Vocês se lembram quanto que o governo renunciou para grandes setores da economia, setores poderosos da economia, dava o valor a 7 anos de Bolsa Família. 7 anos de Bolsa Família é que o governo entregou para esses setores privilegiados tal. Isso entre outros tantos dados que nós poderíamos lembrar. Ou seja, vive-se uma gravíssima crise econômica. A crise política está vinculada a isso e há uma questão chave que nós estamos deixando de lado, que é a crise ética. Esse governo não tem respeitabilidade, não tem autoridade, não tem condições de negociar com o Congresso e com a sociedade quando é o governo mais corrupto da história republicana. Essa a questão central. Ou seja, um esforço desse pode ser feito numa situação difícil que um país passe. Claro, desde que fosse um outro governo e não esse. Essa é a questão central. Um governo do Petrolão não pode exigir que, por exemplo, os funcionários públicos não tenham reajuste. Agora, se fosse um governo de mãos limpas, e esse é um governo de mãos sujas, né, teria condições. Teria condições, por exemplo, da CPMF. O Levi diz, vai ser provisório, 4 anos, o P no Brasil é permanente. E os cortes da saúde, os cortes do PAC, etc., tudo isso, além do aumento dos impostos, que é o outro lado, poderia ser feito por esse outro governo. Por esse é impossível. Não pense que o governo tem iniciativa. O que o Renan disse é conversa fiada. Você acredita no Renan como nos cabelos falsos que ele implantou. O nosso dinheiro, 10 mil fios de cabelo que nós pagamos. Ou seja, aquela é uma balela, o governo está perdido, porque o TCU vai rejeitar as pedaladas. Como foi o Adams, por exemplo, foi defender, que é o chefe da AGU, a Advocacia Geral da União, defendeu muito mal. Ou seja, o governo continua contra a parede. Não caiam na conversa. Esse governo não vai nos retirar da crise econômica. Esse governo não tem respeitabilidade, não tem ética. Esse é o governo da corrupção. O índice de popularidade da presidente é menor do que a inflação anual. Ela tem índice de 8, a inflação está de 9,5. Esse governo acabou. Não, Delfim Neto, por exemplo, conselheiro da presidente tantas vezes, disse no fim de semana, em 2 entrevistas, que esse governo não existe. É essa que é a grande questão. Isso aqui é uma palhaçada. Não acreditem. Ninguém hoje acredita mais nesse governo. Olha, tem muita gente aqui perguntando a respeito desse problema que é de ordem prática também. Existe um rombo de 30 bilhões do ano que vem. Sim. E o governo precisa fazer, além de cobrir o rombo, mais cerca de 30, mais 20 bilhões de reais para chegar ao 0,7% de superávit primário. Então, assim, o Enio Torres Granel está dizendo o seguinte, que poderia pegar o dinheiro que saiu para a corrupção, só a Zelotes mais a Lava Jato são 39 bilhões de reais. Tem gente aqui que está perguntando como fazer, se, por exemplo, não poderia baixar os impostos e aumentar a produção. E aí você teria um aumento de arrecadação, sendo que o governo está pensando aí num corte de arrecadação de 5,5 bilhões de reais. Como fazer? A gente tem uma questão de ordem prática, precisa cobrir o rombo do orçamento. Bom, eu vou repetir uma coisa que eu já disse. Baixar os juros estimula a produção e diminui a dívida. Baixar os juros, primeiro. Segundo, está certo o telespectador que disse aí a Operação Zelotes. Eu até anotei o quanto que você traria para o país se o Senado, se o Congresso aprovasse um projeto de lei que foi enviado para lá, da repatriação de dinheiro de brasileiros no exterior que foram remetidos ilegalmente. 180 a 18 bilhões de reais. O Congresso não aprovou o projeto até agora. O CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, essa mutreta dos fiscais federais que tinham esse conselho para julgar processos de autuações bilionárias
e se corromperam e foram corrompidos. Quanto é que daria isso? 29 bilhões de reais. Entre os devedores principais, os sonegadores principais, tem a Gerdau com 1,2 bilhões, tem o Bradesco Seguros com 2,7 bilhões, tem o Santander com 3,3 bilhões. Atrás desse dinheiro, atrás dessa grana. Esses caras são sonegadores. Tem que ter uma operação Lava Jato, não só essa operaçãozinha do CARF que está aí investigando e fica escondendo as investigações. E tem mais ainda, o HSBC, a Swiss Leaks, divulgou a lista de brasileiros, 8 mil brasileiros que mandaram dinheiro para o exterior através do HSBC. Esse dinheiro soma 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares dá 28 bilhões de reais. Atrás desse dinheiro, a incompetência desse governo se manifesta nessas coisas, mais que até em qualquer outra. O governo é tão incompetente que ele manda um projeto com um rombo, um projeto de orçamento com um rombo de 30 bilhões, e daí uma semana, eles, olha, eu agora tenho que fazer isso, eu tiro o projeto, o Vila disse aqui, eu tiro o projeto, vou mandar outro, e vocês vão arrumar 30 bilhões para cobrir. Mas por que mandou? Por que não fez antes esse dever de casa de procurar os recursos? Recursos que ele tem acesso através da justiça, através dos jogos administrativos, como esse que eu citei agora. Então, você percebe, se somar isso aqui, você não precisa economizar 30 bilhões, tirando dinheiro da Previdência, dinheiro do Bolsa Família, dinheiro da saúde. Vai atrás dos corruptos para valer. Estão indo. O BNDES, só mais um dado, 350, o Tesouro entregou ao BNDES 350 bi que repassou aos grandes grupos econômicos. 350 bilhões. Nós estamos falando de um corte de 10% disso. Então, você imagina a magnitude, né? É um valor tão astronômico que foi repassado para os grandes interesses do setor primário, do setor secundário, do setor terciário da economia, de grupos poderosos, e agora quem vai pagar a conta somos nós. Assim não dá, né? Veja se